Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo, que a nossa irmã Sueli, que vai fazer uso da palavra, possa ser bem intuída pelos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, de um século de trabalho no plano físico, a todos que aqui estão sendo trazidos, a todos que aqui vêm, possam ser amparados, orientados e que os estudos possam ser utilizados de forma positiva para que todos nós possamos evoluir cada vez mais. Obrigado, Mestre Jesus, que assim seja em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado, Justiça da Reencarnação. Boa tarde para todos. Quem vai assistir essa palestra pelo YouTube, é a hora que estiverem, né, à disposição para ouvir a palestra, que tenham um excelente momento e aproveitarem a orientação dos espíritos. Esse assunto está muito dentro do contexto que nós estamos vivenciando, né? No domingo passado, a Valéria fez uma palestra abordando o tema coragem. E realmente nós estamos precisando de muita coragem nesse momento, né? Mas só conseguimos isso, né? Ter coragem se a gente entender que Deus é justo. Do contrário, não dá, né? Se nós não lembrarmos, né, se a gente não buscar no nosso interior, que a gente sabe disso, somos espíritos imortais, estamos num corpo de passagem, como já fizemos muitas vezes, e ainda vamos fazer inúmeras vezes. Então a gente sabe que Deus é justo. A gente tem certeza que Deus é justo, porque nas nossas idas e vindas, da dimensão espiritual para a dimensão material, nós temos contato direto com a justiça divina. Quando a gente sai dessa matéria, deixa a matéria no plano do plano físico e adentramos a dimensão espiritual com o corpo espiritual, que é o perispírito. Quando a gente sai da perturbação da morte, daquilo que nos levou a fazer a passagem, né, para a dimensão dos espíritos, a gente começa a ter conhecimento pleno da vida que a gente teve, dos nossos erros, dos nossos acertos. Nossa visão é ampliada na dimensão dos espíritos e nós vemos a felicidade dos justos. E a gente quer também. Claro, não é? Quando a gente deseja o que o outro tem, o outro fala assim, ele é invejoso. Não é invejoso. Se é invejoso, é a inveja boa. Aí vocês podem me perguntar, mas existe inveja boa? Existe, não sou eu que falo, não. É a ciência que fala, são os estudos sociológicos, são os estudos de sociologia, da psicologia, existe a inveja boa. E essa inveja boa é aquela que nos impulsiona para frente, que nos faz progredir. Porque ela não é aquela inveja que a gente deseja ter o que o outro tem, que ele perca o que ele tem. Não, de forma nenhuma. Essa inveja boa é aquela que a gente se felicita com a felicidade do outro, fica feliz com as aquisições do outro, mas deseja também para si. O que tem de errado nisso? Nem nada. Quem tem essa inveja boa reconhece o esforço que o outro fez para ele conseguir o que ele conseguiu. E admira essa pessoa, ora por ela e deseja que ela tenha cada vez mais. Isso é uma inveja boa. A ruim é aquela que você é ácido, né? E quer que ele perca tudo que ele tem porque você não tem. Não é isso, né?
Então, existe dentro dos estudos sociológicos a inveja boa. Porque foram estudadas pessoas que tinham esse tipo de inveja, que se felicitavam, né, com a alegria do próximo, do outro, ficava feliz e ainda falava, mas ele faz por merecer o que ele tem. Trabalha bastante, é uma pessoa admirável, isso é uma inveja boa. Né? Então, você desejar o que o outro tem desta forma é saudável. E aí faz que você trabalhe para isso, que você também tente conquistar aquilo que você está admirando no seu próximo, no seu vizinho que ele conquistou, e te estimula, faz você crescer e desejar ser melhor, para também fazer jus a ter aquilo que você admira no outro. Isso é a inveja boa. E os espíritos, quando saem da sua perturbação da morte, né? Eles veem a felicidade dos justos. E eles querem para eles também. Mas eles entendem que aquela felicidade foi conquistada por muitos esforços, por muito trabalho. Então, eles também querem trabalhar. Mas para aquela conquista, para conquistar aquele bem-estar que eles estão vendo em determinadas almas, que até estão auxiliando ele sabe que ele precisa resgatar o seu passado, que é um passado delituoso. Todos nós temos passado delituoso, porque nós nunca fomos melhores do que estamos hoje, do que somos hoje. Então, a gente tem muitos erros ainda na nossa vida. A gente aprende por tentativa de acerto e erro. Então, a gente erra, tenta de novo, acerta e assim vai. Então, nesse caso, essas almas que reconhecem a felicidade daqueles espíritos que os estão assistindo e a sua situação espiritual, eles também querem. Então, eles anseiam por nova oportunidade para poderem resgatar o seu passado delituoso, os seus erros, né? Aquelas coisas e fazer também o que tinha que ser feito e que não foi feito. Porque a gente não vem para a Terra numa encarnação só para resgatar um passado delituoso, não. A gente vem também para realizar coisas que a gente não realizou, para provar que está mais adiantado um pouquinho, que aprendeu na erraticidade, nesse período entre uma encarnação e outra. Porque quando a alma vê a felicidade dos justos, ela também quer, ela tem aquela inveja boa daquilo ali, então ela deseja. Aí o que ela faz? Ela aprende, ela estuda, ela realiza, ela trabalha na erraticidade. Ela trabalha, ela estuda, ela realiza, ela faz muito. Mas ela precisa ser confrontada com a situação adversa para que ela possa provar que ela aprendeu. Aí ela tem que vir para os mundos materiais. Ela tem que reencarnar. Ela tem que ser confrontada com as situações que ela diz que ela já aprendeu. Então, são provações. Ela vem e prova, olha, eu aprendi isso, vou provar que já sei. Vou passar essa situação aqui e vou tirar de letra, como se diz, né? E também ela precisa ser confrontada por ela mesma com os seus erros, com a sua inferioridade. Ela precisa reconhecer a sua inferioridade, os erros que ela cometeu e consertar esse erro. Não basta que ela, na erraticidade, tenha se arrependido. Ai, como eu me arrependo do que eu fiz. Como hoje, não basta que a gente diga assim, ai meu Deus, como eu me arrependo de ter falado isso para fulano. Ele não merecia ouvir isso. E vai ficar remoendo aquele remorsozinho ali, né? Mas se ela for bem intencionada, vai dar um arrependimento maior, porque o remorso passa. O arrependimento mói a gente,
né? O remorso é passageiro, mas o arrependimento mesmo não. Então ela fica sendo machucada o tempo todo por aquele sentimento de arrependimento, por ter falado aquilo para aquela pessoa que não merecia ouvir aquilo, que não era nem verdadeiro, né? Então o que ela tem que fazer? Ela tem que pedir perdão e ela tem que consertar a situação. Às vezes, ela pode pedir perdão e nem receber esse perdão. Mas ela tem que dar um jeito de consertar. Ela tem que dar um jeito de reparar a situação que ela criou. Se ela não conseguir, ela vai levar aquilo com ela. Se ela não tiver essa chance, ela vai levar. Aí, na erraticidade, ela vai aumentar ainda mais o seu arrependimento, né? Quando ela tem clareza total de pensamento, não tem mais o corpo para esconder, né? A consciência está toda despetalada, né? Não tem mais capinha. Então, ela vai ver. Aí, ela anseia por retornar à Terra e corrigir aquilo que ela fez. Resgatar o seu erro. Então, a gente não vem para a Terra, dito isso, para fazer turismo. Né? A gente não vem para a Terra para se divertir, para curtir a vida. Não, a gente vem para a Terra para se melhorar, para resgatar. Aí a gente vem para cá e começa a reclamar. A gente reclama muito porque os problemas existem, eles começam a surgir e a gente começa a reclamar. Tá, tudo bem, reclamar, tá. Só não pode se achar vítima e achar que Deus está injusto. Aí isso é que não pode. Né? Chorar, a gente pode. Tem agora uma frase aí que está aí, andando na boca do povo aí, na mídia, que chorar é livre, né? O choro é livre? Pois é, o choro é livre. Tá? Vamos chorar. Não paga, não ocupa espaço, o choro é livre. Então a gente pode até chorar, mas o que a gente não pode é achar que Deus é injusto e mandou aquela dor e aquele sofrimento, porque Deus não faz isso. Deus não fica jogando dadinhos e falar, agora vai ser aquela ali, ó, aquela ali que eu vou pegar com uma doença. Ah, aquela ali agora, ó, vou fazer ela sofrer um sofrimento moral. Claro que não. Deus é pai, misericordioso. E pai não faz isso com o filho, né? Então a gente não pode imaginar que Deus iria fazer, né? Bom, até que tem pais que fazem, né? Tem pais que matam também, né? Mas tudo bem, isso faz parte de um plano de provação e expiação. Faz parte de um plano de provação e expiação, né? E a gente está nele. Estamos aí passando momentos, sofrendo duras penas para que a Terra saia dessa situação. Né? Para que ela saia desse planeta de provação e expiação, se torne um planeta regenerador. Mas veja bem, quando a gente fala assim, a gente tem que esclarecer isso para não ficar mal entendido. Não é a Terra que tem que melhorar. São seus habitantes que têm que melhorar. Então a gente torce muito para quê? Para que nós, habitantes da Terra, possamos merecer retornar para ela. E torcer só é torcer junto com a atitude, né? Porque não adianta só desejar, né? Tem que ter atitude para poder fazer, realizar, para merecer voltar para ela. Porque a redenção é isso aí. A subida da Terra de plano de provação e expiação para plano regenerador é isso. Não é a Terra que vai ficar mais bonitinha, que vai ficar melhor. Não, a Terra está ótima. A Terra sempre esteve pronta. Ela reúne tudo que a gente precisa. Ela é a natureza, ela é criação de Deus e ela não por si só, ela se recupera, porque isso é uma lei divina. Agora, vai a mão do homem, vai lá e estraga tudo. Então, não é a Terra que tem que ser melhor. Somos nós que temos que melhorar. Aí, se a gente não melhorar, não volta para ela. Né? Se a gente não melhorar, é igual aquela água suja que a gente tira da caixa d'água e joga fora, porque não presta. Não serve para beber. Ela não é potável. E a alma que não se redime, que não faz a sua redenção, também não vai servir para voltar para a Terra. Ela tem que ir para um local que possa dar a ela oportunidades, que essas oportunidades jamais se esgotam na nossa vida.
que somos imortais. A gente não vai morrer nunca. E somos criados simples e ignorantes para a perfeição absoluta. Então, essa perfeição tem que acontecer. Ela tem que acontecer, porque é uma lei divina. Nós fomos criados para isso. Então, logicamente, pelo raciocínio lógico, essas almas precisam ir para um local que possa lhes dar aquilo que é inesgotável, que são as oportunidades de Deus, para que ela possa se regenerar. Essas são inesgotáveis. A gente sempre vai ter oportunidades. Mas quanto mais a gente ficar exigindo oportunidades e não aproveitá-las, mais tempo nós vamos levar para chegar à perfeição. É igual aquele aluno que fica pedindo oportunidade ao professor de mais uma prova, porque ele estudou, ele agora passa, e não passa, né? Pois é. Então ele fica toda a vida naquela série. E aí nós vamos ficar muitos milhões de anos aí, em planos como esse aí, passando isso que a gente está passando. Esse sofrimento, esse espinho na carne, que Paulo falou que a gente tinha que sentir, né? Então, se nós não tivermos essa consciência de que Deus é soberanamente justo e bom, a gente não consegue ter essa coragem necessária para vencer. Porque se a gente ficar se vitimando, achar que é vítima do mundo, que é tão bonzinho e mesmo assim Deus manda doença, aí não dá, né? Aí é botar mesmo uma venda nos olhos, é cegueira, é fé cega, é um monte de coisa que não dá para entender. Mas aí o Espiritismo vem iluminar, né? Vem trazer luz para aquele que deseja, né? E quer se iluminar. Então vamos acompanhar um pouquinho. A Valéria também fez esse resgate da ideia para se poder ter coragem das coisas, né? Então, olha só. Começando lá no Livro dos Espíritos, na primeira questão, o que é Deus? Porque se a justiça é divina, né? A justiça da reencarnação através da justiça divina, quem que é Deus? O que é? Esse pronome aqui, ele não personifica, por isso que foi ele. Se fosse o quem, daria uma ideia de pessoa, né? Mas é que. Então, é uma coisa, é o quê? Então, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, se é como a gente está lendo mesmo, a inteligência suprema, então não tem maior do que ela. É o máximo. É o máximo da inteligência. Não tem acima de Deus. E se ele é causa primária de todas as coisas, ele criou tudo que existe, né? Ele é o Criador. Ele é o Senhor da vida e do universo, né? Aí, ele tem, por conta disso, esses atributos aí, ó. É onipotente, é onisciente, é onipresente. Pode tudo, vê tudo, está em todos os lugares. E aí, tem os dois mais importantes, ó. Soberanamente justo e bom. Infinitamente perfeito. Aí, isso aqui dá um nó na nossa cabeça, mas um nó daqueles difíceis de tirar, né? Daqueles que nem aquela agulhinha fininha que a gente fica tentando enfiar ali no nó para sair, não sai. Por quê? A gente fica imaginando, meu Deus, pode tudo, vê tudo, está em todos os lugares. Aí quando a gente pensa nisso, a gente fala, meu Deus, Deus vê essas crianças serem violentadas e não faz nada? Porque Ele está vendo. Ele pode estar vendo e Ele tem poder para isso e Ele tem consciência disso. A gente fica, como é que pode? Porque qualquer um de nós, imaginemos esse agora que está aí assim, na justiça agora, né, mais recente, essa morte desse menininho que foi espancado, a gente fica imaginando, meu Deus, ele é onipotente, é onisciente, é onipresente, ele pode tudo, então ele viu tudo e não fez nada. Deixou a criança ser espancada, né? Deixou a criança ser espancada até a morte. Então isso não dá um nó?
tem que dar um nó na cabeça da gente, dar um nó. Mas aí é aquela questão, se ele é soberanamente justo e bom, se ele é infinitamente perfeito, é o supremo bem. E o supremo bem não pode ser conivente com o mal, em momento nenhum. Aí a gente começa a questionar, tem que ter uma explicação. Explicação de que é um anjinho que Deus deixou, é mais um cordeirinho para mostrar, né, que Deus existe. Ai, Deus me livre de uma explicação dessa. Né? Deus nos livre de uma explicação dessa, porque aí a gente não acredita em Deus. A gente se torna ateu, né? Porque uma explicação dessa, para mim, eu ia desistir da ideia de crer em Deus. De forma nenhuma eu ia aceitar uma coisa dessa. Então a gente começa a pensar, né? A manipular pensamentos. Aí a gente cai nesse aí, que Deus é então presença imanente no universo. O nó aperta mais. O nó aperta mais. Fala, não é possível, tem que ter alguma coisa, tem que ter uma explicação. Epicuro também pensou isso, que a gente está pensando. Não é só nós que pensamos assim. Olha só, o paradoxo de Epicuro é um dilema lógico sobre o problema do mal. O objetivo do argumento é mostrar que a existência de Deus é logicamente incompatível com o mal e o sofrimento do mundo. Porque o nó aperta, mas ao mesmo tempo você vê, é a inteligência suprema, é soberanamente justo e bom, é perfeito. Então não pode ser conivente com o mal. Não pode. Então tem que ter uma explicação. Aí entra essa questão desse dilema. Se Deus quer evitar o mal, mas não pode fazê-lo, então não é onipotente. Só que ele é, né? Se é capaz de fazê-lo, mas não quer fazer, então não é amoroso. Né? Porque se ele não quer fazer, se ele pode, não quer, que negócio é esse, né? Mas se Deus pode e quer evitar, então por que permite o mal? E se não pode e nem quer evitar o mal, então por que chamá-lo de Deus? É o dilema de Epicuro, é o que todos nós pensamos. Né? A gente fica pensando, gente, se eu pudesse evitar, eu evitaria. Claro, qualquer um de nós evita. Né? Uma coisa, você vira uma criança sendo espancada, você está ali do lado, você vai lá e tira aquela criança daquela pessoa. O animal que está sendo espancado e chutado por alguém, você vai lá e tira aquele animal de perto daquela pessoa. A gente faz isso por qualquer coisa. Imagina por pessoas, por crianças, por animais. Né? Até uma própria a floresta, uma árvore. Se você vê que uma pessoa está passando, como eu já vi um vídeo que eu recebi há pouco tempo, a pessoa vai passando pela calçada. Essas arvorezinhas que estão plantadinhas na calçada, tem até uma cerquinha às vezes, né, para evitar. A pessoa passava por todas elas e ia quebrando todas elas. Todas elas. A pessoa que ia passando pela calçada pegava e quebrava todos aqueles brotinhos. Quer dizer, qualquer um ali que estivesse ali ia evitar que essa pessoa fizesse isso, ia segurar ela. Poderia até apanhar, mas ia segurar ela, ia falar, fulano, que é isso? Não, né? Então é lógico que nós, que não compactuamos com essas coisas, a gente ia evitar se tivesse no nosso alcance. E está no alcance de Deus. Porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. E é soberanamente justo e bom. Então isso não pode ter conivência com o mal. Não é? Então Deus não é conivente com a injustiça e nem com o mal, mas ela existe. Ela existe. E tem uma frase do Haroldo Dutra que eu repito sempre aqui. O mundo
tem injustiça em todo cantinho. Todo lugar que a gente olha tem injustiça. É o inocente pagando pelo pecador, né? Todo lugar que a gente olha tem isso, a gente fica horrorizado e pede a Deus para ajudar. Mas que Deus que você está pedindo? Porque se você está dizendo que ele está sendo injustiçado, você não acredita em Deus, porque Deus é justo. Aí que entra a incoerência do ser humano. Dá para entender que essa pessoa não sabe o que é Deus. Ela não sabe, ela não tem noção. Ela fala, ela repete um Pai Nosso, mas ela não tem noção. Porque se ela está achando que o pobrezinho está sendo castigado e ele é inocente, e ela ainda pede Deus para ajudar, ora, se ele fosse assim, ele não estaria naquela situação. Então é óbvio que a gente vê, às vezes, a gente é incoerente com a gente mesmo, a gente vê, não, eu estou falando uma bobagem aqui, né? Não pode ser dessa maneira. Então é evidente que tem que ter algo que explique esta situação, né? Que dê uma luz para isso aí. A unicidade da existência é que faz que a gente pense dessa maneira, de que tenha pecadores, inocentes, pagando pelos pecadores no mundo, né? A unicidade de vida é que dá a ideia de que existe isso. Então, Haroldo Dutra, ele costuma sempre falar, e eu repito, que eu acho ótimo, né? A gente repetir o que é bom, é saudável, né? Há injustiça em tudo que é cantinho do mundo, mas jamais um injustiçado. E isso é verdadeiro. Injustiças tem, mas injustiçados não. Esses que são aparentemente injustiçados, eles estão num resgate de dívida. Eles não são, é o inocente de hoje e o culpado de ontem. Eles estão resgatando o seu delito, o seu passado de erro. Então ele não é um injustiçado. Ele está sofrendo uma injustiça, mas ele não é injustiçado. Ele é aquele devedor e está pagando uma dívida, portanto, ele não é um inocente. Né? Se nós não olharmos o contexto, e a gente não alcança esse contexto, porque ele se estende a vidas passadas, é o mesmo que a gente vir uma pessoa num trabalho exaustivo, fora de um horário já determinado para isso, e aquela pessoa está ali, quase morrendo de trabalhar, dando o seu suor, seu sangue ali. Aí a gente, se não tiver uma ideia do contexto, a gente vai falar, gente, que patrão é esse que faz isso com uma criatura dessa, que deixa esse homem trabalhar até quase morrer desse jeito, que leva a criatura a esse ponto, se a gente não souber do contexto. Mas se esse homem for questionado e ele falar, não, isso aqui foi uma escolha minha, não tenho nem patrão para isso aqui. Eu estou fazendo um serão a mais porque eu preciso muito ganhar esse dinheiro, porque eu tenho que saldar uma dívida. E eu estou muito feliz porque eu estou fazendo isso aqui. Eu estou muito contente porque eu estou fazendo isso aqui. Porque a hora que eu terminar, eu terei meu dinheiro para pagar a dívida que eu preciso. É uma questão de vida ou morte. Tá? Aí a gente muda o foco. Não é? Então, quando a gente tem conhecimento do contexto, nós vamos julgar diferente. Então, quando nós temos conhecimento do contexto da reencarnação, a gente não vê a pessoa como um inocente pagando pelo pecador e não vê a pessoa como um injustiçado no mundo, porque não existem injustiçados. Porque se existissem injustiçados, Deus seria injusto. Aí é incoerente, né? Se eu penso que Deus é injusto, eu deixo isso de lado e não creio mais no Deus. Eu vou ser ateia. Não vou ser deísta. Eu faço isso. Então eu até admiro aquelas pessoas que não creem em Deus. Eu admiro, sabia? Porque elas estão sendo coerentes. Muito mais coerentes do que quem acredita em Deus
e acha que há injustiçado no mundo, acha que o inocente vai pagar pelo pecador. Essas pessoas eu nem admiro. Mas eu admiro aquele que nem acredita em Deus. Por quê? Ele está vendo a desgraça, ele está vendo tudo acontecer, e ele não entende por que aquilo está acontecendo daquela maneira. Ele se revolta contra esse Criador, deixa esse Criador de lado, coerentemente, e pronto, vai ser materialista. É muito mais lógico do que aquele que fica rendendo louvores a Deus e acha que existem injustiçados e inocentes pagando pelos erros das pessoas. Né? Isso aí não tem coerência, não tem lógica. Então, isso eu não admiro. Realmente eu não admiro. Né? Porque não sabe nem o que está falando. Né? Não está sabendo nem o que está falando. Embora, muitas vezes, sejam pessoas até que têm conhecimento da doutrina espírita. E fica falando esse monte de bobagem. Né? Fica falando esse monte de bobagem. Então, a gente vai vendo que realmente não é dessa maneira. Então, como conciliar Deus e a injustiça, não é? Como fazer essa conciliação de Deus e a injustiça? Vamos voltar aqui, porque ele está pulando aqui. Essa é uma pergunta que a gente se faz sempre. Como conciliar Deus com a injustiça? Pois é, como, né? Os espíritos vão nos responder isso. A unicidade das existências se choca com a justiça divina. Basta isso. Isso é o suficiente. Se eu tenho uma vida só, se eu não fiz por merecer o que está acontecendo comigo, se eu não fiz nada para receber essa situação de dor e sofrimento que eu estou passando, o outro que foi culpado disso, o outro fulano que foi culpado disso, se eu perdi meu emprego porque foi meu patrão que me demitiu sem dó nem piedade, né? Se eu estou passando carências de toda ordem, né? É porque foi o fulano que fez isso. Isso é uma ideia de uma vida só. Porque realmente, se eu tenho o meu trabalho direitinho, eu trabalho... O que houve aí? Apagou tudo? Ah, entendi. Se eu tenho o meu trabalho direitinho, se eu faço a minha parte, eu faço meu trabalho com todo cuidado, com tudo que eu tenho direito de fazer, e de repente eu sou demitido. Eu era um bom funcionário, fazia a minha parte, trabalhava direitinho, respeitava os outros, de repente eu fui demitido. E aí? Se eu tenho uma vida só, eu não posso aceitar que eu tenha feito algo para merecer aquilo. Agora, se eu tenho uma ideia da pluralidade das existências, aí a coisa muda. Aí tudo fica diferente, né? Se eu sou adepta da reencarnação e que eu tenho várias oportunidades de, na matéria, resgatar os meus erros passados, aí tudo fica diferente. Aí é outro departamento, né? Então, nós somos levados a essa ideia. A justiça de Deus se declara, se mostra na justiça da reencarnação. Então, a pluralidade de vidas vem explicar tudo isso. Nós não somos inocentes. Nós somos inocentes hoje, porque já compreendemos uma série de situações e entendemos que quando nós erramos no passado, a gente não sabia, não tinha ainda esse conhecimento. Mas o erro aconteceu e o prejuízo a alguém também aconteceu. Mesmo não tendo sido por querer, né? Como a gente fala, foi sem querer. Mas eu preciso resgatar. Uns fazem sem querer, outros fazem por querer. Não importa. O mal é sempre mal. Ainda que necessário, ele é mal. Ainda que se precise dele, ele é mal. Nós estamos passando por uma situação terrível.
Mas essa situação é para nos ensinar. É mal. É um mal, né? É um mal que nós estamos passando. Nós estamos vendo mortes coletivas, as pessoas sofrendo perdas, vendo seus entes queridos partirem para a dimensão espiritual. Isso não é bom. Isso gera dor, gera sofrimento. Agora, se nós entendermos, primeiro de tudo, que ninguém vai ficar aqui para semente, todo mundo vai partir. A morte é um fenômeno natural, né? É natural. Ah, mas será que está na hora desse povo todo partir? Por que não? Qual é o problema? Né? Nós estamos vivenciando e visualizando isso agora porque é mais fácil, a gente tem meios para isso. Mas as pessoas morrem todos os dias no mundo inteiro. O índice de suicídio de pessoas tirando a própria vida no mundo inteiro é enorme. É enorme. Só que não se fica sabendo, né? Mas quando tem uma situação assim, que é uma pandemia, e isso acontece no mundo inteiro, né? Por isso que é pandemia. Então a gente vê todo dia isso acontecer. E aos montes, né? Então a gente vai vendo. Esse povo todo que está indo, está na hora? Pode ser que sim, pode ser que não. Se cada um que está indo tiver feito a sua parte, está na hora. Foi porque está na hora. Mas a gente sabe que muitos não fazem. Né? Muitos não fazem a sua parte. Muitos negligenciam muitas coisas. Aí acabam partindo um pouquinho antes da hora. Porque negligenciam, porque são imprudentes. Então, acarretam para si mesmos sofrimentos que nem eram para acontecer. Né? Deixa eu pegar aqui o Livro dos Espíritos para a gente seguir, já que o negócio está escuro ali. Vamos abordar o que Kardec nos mostra sobre essa questão da justiça da reencarnação. Isso é porque está fazendo sequência ao último trabalho que a gente teve aqui, né? Sobre o que se funda o dogma da reencarnação. Sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Olha que lindo isso aqui, né? Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Aí entra aquela questão que eu falei, o espírito sai do estado de perturbação, ele tem claridade nas ações que ele praticou na terra, ele sabe ver a felicidade dos justos, e aí ele se arrepende de não ter feito as coisas direitinho, de ter errado tanto, de ter explorado. Aí ele precisa resgatar aquilo ali. Ele se arrependeu. Mas isso não basta. Não basta. Olha, eu pego meu carro, resolvo passar uma mensagenzinha no WhatsApp dirigindo. Não preciso nem ter bebido, né? Só preciso atender uma chamada, responder, perco a direção, bato no muro da casa de alguém. Não vou nem falar, atropelar ninguém, tá? Bato no muro da casa de alguém, derrubo. Aí eu vejo a bobagem que fiz, me arrependo, me ajoelho diante do dono da casa e falo, moço, me perdoe, eu perdi a direção e bati no seu muro. Ele fala assim, eu perdoo, senhora, sim. A senhora trata de arrumar um pedreiro e botar meu muro em pezinho, do jeitinho que ele era. A senhora estará perdoada. Nem vou falar do transtorno que eu vou passar tendo esse problema aqui na minha casa. Mas a senhora bota tudo no lugar que a senhora está perdoada. É justo? Claro que é justo. Lógico que é justo. Não adianta eu pedir perdão e me arrepender de ter consultado o WhatsApp ali, para bater no muro da casa da pessoa. Eu tenho que me arrepender, aprender com isso, não fazer de novo e levantar o muro e botar ele direitinho no lugar. É isso que a reencarnação faz. É isso que ela faz. Ela nos mostra, nos dá a oportunidade de fazer, de consertar as coisas. Não é justo isso?
Não é claro isso? Então, são aquelas oportunidades que eu falei que são inesgotáveis, porque Deus nunca vai nos faltar com as oportunidades para a gente aprender, porque o aprendizado e a perfeição é uma lei dele. Para que ela se cumpra, eu tenho que ter chance para isso. Eu tenho que ter oportunidade para melhorar. E é essa que ele me dá. Né? Então, a razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Olha só a pergunta que aqui os espíritos fazem. Foi Kardec, não. Isso aqui está dentro da resposta da 171. Né? Ela estaria ali para a gente analisar. Então, olha só. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos, porque tem situações que às vezes o melhoramento não depende deles, somente deles. Tem um contexto aí, né? Todos os homens não são filhos de Deus? São perguntas que os espíritos estão fazendo dentro dessa resposta. Somente entre os homens egoístas é que se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem perdão. Aí é que entra aquela questão, né? Que perdoai para que Deus vos perdoe. A gente está sempre pedindo perdão a Deus. Mas tem a maior dificuldade de perdoar alguém, né? E é implacável com a pessoa, né? Tem até uma parábola, uma historinha que conta isso. Eu tenho muito tempo que li, não vou saber contar toda, mas é um senhor que demitiu um funcionário porque ele não estava sendo muito honesto. Ele estava usando mal o dinheiro lá que ele administrava desse patrão. Então, ele soube disso e demitiu esse funcionário. Aí, esse funcionário foi chorando para esse patrão, pedindo perdão a ele, que ele o perdoasse, porque ele tinha dívidas para pagar, e se ele perdesse o emprego, ele não ia conseguir pagar essas dívidas. Aí o senhor, o patrão, com pena dele, ouviu a súplica dele e permitiu. E assentiu que ele continuasse lá no seu trabalho durante um tempo, porque ele tinha perdido a confiança nele. Ele sai feliz da vida e vai para um outro que chega para ele para pedir alguma coisa e fala: você não tem que pedir nada, porque você me deve e você tem que me pagar agora, porque se você não me pagar agora, eu ainda estou no meu emprego, eu vou te demitir. E demitiu, porque o homem não tinha o dinheiro para pagar. Aí os outros que ficaram sabendo dessa história foram para o patrão dele e contaram o que ele fez com o outro. Aí ele mandou chamar ele e falou assim: o que aconteceu com você agora? Você não me pediu perdão? Eu não perdoei a sua falta, ainda que temporariamente? Perdoei. E você não soube fazer o mesmo com aquele outro que fez igualzinho a você comigo. Então você está demitido. Demitiu de vez. Então são aquelas coisas que a gente vê que a gente não sabe o que a gente fala. Todos os dias nas nossas preces, eu acredito que a gente peça perdão a Deus, porque quem é que passa um dia sem fazer algo errado? Ainda que pequenininho. É difícil, né? No nosso nível de evolução de espíritos inferiores, a gente faz sim. Às vezes é uma coisa pequena, mas não foi certo fazer. Então a gente acaba pedindo a Deus o que a gente não sabe oferecer. A gente quer receber o que a gente ainda não sabe oferecer. Então, claro que a gente precisa compreender essas situações para a gente poder compreender melhor a situação que a gente está vivendo aqui no mundo, né?
Agora é um comentário de Kardec. Todos os espíritos também tendem à perfeição e Deus lhes proporciona os meios de consegui-lo com as provas da vida corpórea. Olha o comentário que Kardec faz a essa questão 171, que eu acho que vocês devem ler em casa, quando chegarem, né? Todos os espíritos também tendem à perfeição, porque a lei do progresso é uma lei divina. Todos fomos criados para a perfeição, né? Sempre relativa, porque é absolutamente perfeito, só Deus. E Deus lhes proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Então, sem que a gente passe pela dor, pela privação, pelo sofrimento, que nos faz resgatar os nossos erros passados, que faz que a gente levante o muro e entregue o muro prontinho para o dono da casa que a gente derrubou, sem isso a gente não consegue chegar à perfeição. A gente vai ter sempre um senão. Então a gente só conseguirá chegar à perfeição quando a gente não explorar mais ninguém, quando a gente não maltratar mais ninguém, quando a gente tiver aquela perfeição relativa de não ser mais uma pessoa nociva ao próximo, né? Ao Senhor principalmente, né? Que é Deus. Mas na sua justiça, permite-lhe realizar em novas existências aquilo que não puderam fazer ou acabar numa primeira prova. Então aqui, se a gente não conseguiu fazer, ainda que seja pela nossa inferioridade, não é porque faltou oportunidade, não. É porque a gente é inferior mesmo. Isso nos piora a situação. Porque aquele que não faz, né, porque ele não teve oportunidade naquele momento, é uma coisa. Mas aquele que não fez, que não aproveitou a oportunidade, isso agrava o erro dele. É por isso que no tribunal divino, que é o tribunal da consciência, que é esse aí, a gente não vai achar que a gente vai chegar na dimensão espiritual e vai enfrentar um tribunal divino igual que os filmes mostram, né? Os filmes tem um visto para o céu, tem um tribunal assim. O espírito chega no céu e ele vai enfrentar um tribunal igual aqueles clichêzinhos que a gente vai assim, né? Tem uma pessoa e ali eles começam a mostrar os erros e os acertos da pessoa, da vida que ela levou. Aquilo ali é uma forma de ensinar o que acontece dentro do próprio espírito, dentro da sua própria consciência. Porque quando o espírito se vê liberto da perturbação da morte, ele começa a ler a consciência dele. Aí ele começa a lembrar de tudo que ele fez. Aí ele vai falar, poxa, isso eu não podia ter feito. Olha, eu não fui uma pessoa boa, não fui mesmo. Ah, mas olha, eu ajudei uma pessoa uma vez e foi pelo simples propósito de ajudar mesmo. Eu não queria nada em troca. Aí a pessoa já se anima, porque ela fez uma coisa muito boa. Então isso vai acontecendo. E nesse filme, Um Visto para o Céu, às vezes a pessoa nem lembra do que ela fez de bom, aí ela começa a achar que ela não foi boa, aí aquele que está lá como juiz dela ali, mostra numa telinha uma coisa que ela fez que ela nem estava lembrando que foi muito bom. Isso é uma encenação do que acontece na própria consciência da pessoa. Aí ela começa a perceber o que ela não fez de bom, por que ela não fez isso. Porque às vezes a gente pensa assim, eu não faço nada de mal para ninguém. Olha, o espírito, ele vai ser cobrado não só pelo mal que ele faz. Ele vai ser cobrado por todo o bem que ele deixou de fazer. E por todo o mal que tiver origem no bem que ele deixou de fazer. Olha, é comprometimento, hein? Nem sei para quantas encarnações. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não prejudico ninguém, não faço nada para ninguém. Mas e aí? Não faz um mal, mas também não faz o bem. No domingo, a Valéria falou sobre essa questão da coragem e o Washington falou da parábola dos talentos. Aquele que não faz o bem,
Não está fazendo mal para ninguém, mas está fazendo o quê? Desperdiçando talentos. E aí? E depois da prestação de contas? Até aquele talento que ele tinha, na próxima não vai ter. É aí que entra aquela compreensão. Aquele que muito tem, muito lhe será dado. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem lhe será tirado. Aí, é injusto? Não é não. Não é injusto, não. Pô, mas ele já não tem nada, ainda vai ser tirado o que tem? Por quê? Quando tinha, não aproveitou. Jogou fora. Então, se jogou fora quando tinha, não aproveitou, vai jogar de novo. Então, ele vai enfrentar a privação, ele vai enfrentar a situação difícil para ele dar valor. Para ele dar muito valor àquilo que ele pode oferecer e não oferece. É nesse sentido que a gente precisa de entender. Então, quando a gente olha isso, a gente não vê injustiçado no mundo. A gente vê uma pessoa exposta a uma injustiça e quem está promovendo aquela injustiça vai responder por aquilo. Isso é um mecanismo perfeito, é divino isso, não é nosso, não é? É sempre bom lembrar que Deus não precisa dos nossos erros, não precisa da nossa atitude injusta para fazer ninguém resgatar erro, tá? Não precisa disso. Se precisasse, a minha atitude injusta não seria tão nociva assim, não é? Mas não pode, é nociva sim, é injusta. Então Deus não precisa da minha negligência, da minha imprudência, da minha maldade, para ninguém resgatar um passado delituoso. Mas já que eu sou assim, eu sou o instrumento para isso acontecer. É o que está acontecendo aí. É o que está acontecendo nessa pandemia, no mundo inteiro, não é só aqui. São pessoas desavisadas, pessoas insensíveis com o sofrimento do outro, pessoas gananciosas, pessoas ardentes por poder, né? Pessoas que não têm noção do mal que elas estão fazendo, que estão sendo instrumentos para que essas almas retornem ao plano espiritual, para que elas passem dores e sofrimentos por resgate de dívidas passadas, para que elas possam alcançar melhores níveis evolutivos. Estão percebendo o mecanismo da coisa? Pois é. Isto é próprio de planos como o nosso, de provação e expiação. Deus não precisa de nada de mal que as pessoas façam para a gente resgatar o nosso passado. Quantas pessoas pegam uma doença, independentemente da ação de alguém, sofrem horrores. E ao contrário de encontrarem pessoas fazendo mal, encontram mãos talentosas, encontram corações abertos para ajudar aquela pessoa. Isso é um resgate. E pessoas boas estão sendo instrumentos de Deus para minimizar a dor daquela criatura. Porque não é que ela tem que passar, que ela tem que sofrer. Tudo com uma almofadinha fica melhor, né? Então, da mesma maneira que nós temos instrumentos para o bem, nós temos instrumentos para o mal. Nós estamos vendo a Terra toda, não é só o nosso país, numa corrida atrás do ouro, numa guerra de todo tipo, né? E essas pessoas estão sendo instrumentos. E isso vai gerar encarnações e encarnações de dores e sofrimentos. Porque nada fica sem resposta no tribunal divino. Nada fica incólume, nada fica sem uma punição
entre aspas, que essa punição é gerada pelo próprio erro da pessoa, então não é uma punição imposta por Deus, mas é uma punição gerada pela própria ação indevida, imprudente, negligente da criatura e da sua maldade. Então é isso que acontece. Então é isso que nós estamos vendo acontecer no mundo. Então não é injustiça como nós vemos a coisa. Se é injustiça, não tem injustiçado. Só tem a injustiça. E essa injustiça é a grande oportunidade para os espíritos resgatarem o seu passado. Quando os espíritos falam que nós devemos amar e admirar aquele que é a causa da nossa dor, a gente não consegue entender isso, né? Realmente, o nó também aperta um pouquinho ali. Mas veja bem, ele está nos dando a oportunidade do nosso resgate. Não precisava disso. E além de tudo, ainda está se comprometendo com o mal. Então a gente tem até que orar por ele, tem que ter pena. Orar. Porque além dele estar sendo instrumento para que eu resgate o meu passado, ele está se comprometendo de tal forma com o mal que vai demorar muitas e milhares de encarnações para ele pagar o que está fazendo. Então é o que a gente vê. Mas, como somos espíritos imortais, a oportunidade nunca nos será negada. Semana que vem a gente continua, porque ainda tem mais coisa dentro do comentário de Kardec a essa questão sobre o que se funda o dogma da reencarnação, né? Porque falar de reencarnação em centro espírita parece que é chover no molhado, mas muita gente não entende ainda. Com certeza, né? Então, que Deus continue nos abençoando como está, independentemente da dor e do sofrimento que estamos passando, tenham certeza, todos tenham certeza. Por pior que seja o nosso momento, por pior que seja a dor que estivermos passando, é o que Deus tinha de melhor para nós, porque somos espíritos muito endividados. Precisamos muito de resgatar nossos delitos passados. Que Deus continue nos abençoando, nos dando essas oportunidades e nos auxiliando principalmente a ver em cada momento difícil uma grande lição que precisamos de aprender para a gente caminhar um pouquinho mais em direção da perfeição, da evolução e da luz. Muita paz para todos.